No vídeo de hoje quero falar sobre o preço do Bitcoin, que já passa dos 114 mil dólares. No vídeo de ontem eu falei aí sobre o preço do Bitcoin, que estava subindo. Enquanto eu gravava o vídeo, o preço estava ali em 112, 111 mil dólares. E agora já subiu significativamente hoje, então com 1,84% de valorização em dólar, muito de acordo com o que a gente vem falando aí nos últimos vídeos. Então a gente teve uma correção relativamente saudável aqui dos contratos de long no Bitcoin, né, de quem estava alavancado no Bitcoin. Isso denota aí uma possível correção saudável para o Bitcoin, para que ele continue subindo aí nessa tendência de alta de forma mais lenta e gradualmente, certo? O que tem muito a ver com este ciclo, um ciclo de mais adoção institucional e de halvings aí cada vez menos relevantes na questão da oferta do Bitcoin, o que podem mudar a questão dos ciclos de 4 anos. Então vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a BIPA e você pode utilizar o cupom Satoshi para ganhar até R$100 em Bitcoin. A BIPA é uma exchange onde você pode comprar e vender Bitcoin. Eles têm um cartão com cashback em Bitcoin, várias soluções bitcoinheiras. Então, se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com o link e todas as informações. Então, voltando aqui, o disclaimer que a gente sempre faz em todos os vídeos do canal é que isso não é uma dica de investimentos. A gente não tem como prever o futuro, mas aqui a gente dá uma olhada em alguns dados e alguns gráficos e algumas informações que podem nos fazer entender melhor o que está acontecendo, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu mencionei recentemente a tendência de queda de taxa de juros nos Estados Unidos, o que aqui, né, este gráfico aqui, o que tende a trazer um pouco mais de liquidez no mercado, pelo menos no curto e médio prazo, e segundo alguns analistas mostram, como a Lynn Alden aqui neste artigo, a gente tem uma relação positiva aí entre liquidez global e preço de vários ativos como Bitcoin, SP500 e ouro. Então é exatamente isso que a gente está vendo, com o preço do Bitcoin muito próximo da máxima histórica e se valorizando no dia de hoje, mas isso também está acontecendo com a prata de forma bastante significativa, né? Olhem só essa subida aqui, bastante expressiva, com o ouro também que está na máxima histórica também, com uma alta bastante expressiva, inclusive no dia de hoje. Então são vários ativos se valorizando, inclusive SP500 aqui. Então, boa parte dos ativos hoje em dia no mundo se valorizando, inclusive o Bitcoin. Preço do Bitcoin então subindo, aparentemente aí o ciclo de alta ainda não terminou, o preço do Bitcoin ainda não parece estar tão esticado, é o que apontam indicadores como Mayer Multiple aqui e linhas de tendência como Bitcoin Rainbow Chart e Bitcoin Long Term Power Law, ambos aí, todos os indicadores mostrando o preço do Bitcoin um pouco abaixo de uma mediana, não denotando um esgotamento do preço, um preço muito esticado. Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância do mercado, também a mesma coisa. Então é isso que estamos vendo, o preço do Bitcoin subindo muito próximo da máxima histórica e potencialmente podemos ver o preço do Bitcoin renovando as máximas aí, que no caso atualmente é de 124 mil dólares. O único momento aí, o único cenário, ou pelo menos o principal cenário de preocupação é uma correção mais forte na economia global, que aconteceu aqui em abril de 2025, com a SP500 caindo abaixo dos 5 mil pontos e o Bitcoin caindo abaixo dos 80 mil pontos. Então isso já aconteceu agora há pouco, pode acontecer novamente, muito em função também da crise da dívida, não só nos Estados Unidos, mas em vários países do mundo. Nos Estados Unidos, especificamente, a dívida já passa de 37 trilhões de dólares, mas a dívida é um problema das moedas fiduciárias que estão perdendo poder de compra ao longo do tempo, como vocês podem ver nestes dois gráficos aqui, com a perda de poder de compra do real e do dólar. No longo prazo, o Bitcoin e até mesmo o ouro, né, um ativo que é escasso, que possuem uma escassez física, eles acabam se tornando proteções aí à destruição da moeda, que é gerada, que é causada aí por políticos e burocratas. Inclusive eu trouxe algumas frases bastante interessantes aqui de alguns economistas, escritores. Eu gosto muito do Thomas Sowell e ele fala sobre inflação. Ele fala aqui, tem várias frases aqui que eu vou mostrar para vocês. A primeira é que gastos do governo não são gratuitos, eles precisam ser pagos, seja por impostos, por endividamento, né? Endividamento, como vocês podem ver aqui, né? Na dívida dos Estados Unidos, mas também a dívida do Brasil está crescendo muito. O Brasil está se distanciando aí de países livres e a economia vai de mal a pior. Ou, né? Impostos, endividamento ou também inflação, certo? E vamos falar aqui também sobre inflação. Bom, aqui uma frase do Milton Friedman, então também um economista bastante conhecido, abre aspas, a inflação é um imposto invisível que prejudica os mais pobres
pobres e os poupadores. Então, isso é verdade. Muitas pessoas não sabem por que a moeda está perdendo poder de compra, e é justamente pelo fato de que políticos e burocratas em conluio aí com o sistema bancário permitem a expansão da base monetária, se beneficiam via efeito Cantillon, e a gente acaba pagando a conta, principalmente as pessoas mais pobres que não sabem como se proteger aí da inflação. Aqui tem uma imagem muito interessante que mostra aí o poder da inflação. Então aqui, 1994 foi o ano do Plano Real, o ano em que o real foi criado, e aqui, né, quanto que valeria cada nota em 2024. Então, por exemplo, uma nota de R$10 valeria apenas, né, corrigindo aí pela inflação, R$1,38, isso em 2024. Hoje em dia a situação é ainda pior. Qual é a melhor forma de ajudar os pobres? Então, certo? Então, segundo o Thomas Sowell, a melhor forma de ajudar os pobres é criar oportunidades, não burocracia, ou seja, parar de atrapalhar as pessoas via impostos crescendo, via dívida crescendo, via inflação crescendo. Então, todas essas medidas populistas, socialistas, acabam atrapalhando a vida de todos, menos os políticos que estão no poder, e principalmente as pessoas mais pobres acabam pagando a conta. Aqui tem também mais uma frase interessante do Thomas Sowell: não importa o quanto as pessoas de esquerda falem sobre compaixão, elas não têm compaixão pelos pagadores de impostos, que somos todos nós aí, menos a elite aí que está no governo, porque eles acabam recebendo muito mais aí do dinheiro público do que pagando a conta. E aqui também uma frase muito interessante do Thomas Sowell aqui sobre inflação. Então, um dos maiores impostos é um que nem é chamado de imposto, que é a inflação, o imposto inflacionário, digamos assim. Então, na verdade, as pessoas elas não percebem, mas elas estão pagando aí o salário, o dinheiro aí, as fortunas de políticos e burocratas via inflação, via perda de poder de compra da moeda, e o Bitcoin aí é uma grande solução para este problema, né? Uma das possibilidades, veremos aí no futuro como é que o ativo vai se comportar ao longo do tempo, mas ele vem ganhando força, e ele vem ganhando força não porque políticos e burocratas compactuam com a ideia do Bitcoin. É muito interessante que antigamente todos os grandes bancos e governos criticavam o Bitcoin, só que ao longo do tempo ele vai se valorizando e os players que não adotam o Bitcoin acabam ficando obsoletos, digamos assim, financeiramente. Então a gente vê players cada vez maiores adotando o Bitcoin, não porque eles compactuam com as ideias do Bitcoin, ideias essas de liberdade, descentralização, levar o poder de volta para o indivíduo, mas porque eles basicamente não querem perder dinheiro. Então a gente tem aí, dentre os 10 principais detentores de Bitcoin, ETFs à vista de Bitcoin, grandes exchanges, Bitcoin Treasury Companies, governo dos Estados Unidos, governo da China e, enfim, grandes players aí no mercado. Tem também a BlackRock, uma das maiores gestoras de investimento do mundo, que criou aí o ETF mais rápido da história, acumular $70 bilhões, o ETF de Bitcoin, né, que foi o mais rápido da história, acumular $70 bilhões. Então grandes players estão entrando não porque eles gostam da ideia, mas porque é inevitável. Caso contrário, se eles ficarem abraçados às moedas fiduciárias, eles vão afundar aí junto com esse navio que está afundando. Mas o mais interessante disso é que, diferente das moedas fiduciárias, eles não podem mudar a oferta monetária e desvalorizar o dinheiro, criar inflação como eles fazem aí com dólar, com real, com euro, com peso, porque o Bitcoin ele tem aí uma oferta finita que é definida aí pela mineração de Bitcoin. Aqui, como vocês podem ver neste gráfico, a oferta de Bitcoin ela cresce de uma forma que vai chegando nessa assíntota horizontal de 21 milhões de unidades de Bitcoin, ou seja, o Bitcoin tem uma inflação decrescente, diferente das moedas fiduciárias que tem uma inflação crescente. Aqui eu falo bastante sobre isso na questão de o que aconteceu em 1971 nos Estados Unidos, o final do acordo de Bretton Woods, o final da paridade do dólar com o ouro. Então, as moedas fiduciárias, elas não têm nenhum limite. Políticos e burocratas podem manipular a oferta monetária M0, né, a base monetária. Eles podem controlar aqui, manipular taxa de juros, criar bolhas, salvar os amigos do rei, digamos assim, e com Bitcoin nada disso pode ser feito, e mesmo assim essa oligarquia financeira, digamos assim, está se vendo obrigada a adotar o Bitcoin, não porque eles gostam da ideia, mas por uma questão de necessidade e sobrevivência. Então é muito interessante ver isso acontecendo, o Bitcoin devolvendo o poder na mão dos indivíduos novamente, e os grandes players se vendo
digamos assim, sem opções, sem possibilidades para atuar e para mudar o rumo do que está acontecendo. Bom, preço do Bitcoin, então, a 114 mil dólares, em reais, então, acima dos 600 mil reais e subindo. Provavelmente a gente pode ver novas máximas aí para o preço do Bitcoin, renovando os 124 mil dólares aí, caso essa tendência de alta continue. Estamos em um ciclo de alta aqui, então tivemos um ciclo de alta 2017, 2021, 2025, então 4 anos depois é o que está acontecendo agora e, ao que tudo indica, existe uma grande possibilidade da gente ver renovações da máxima no preço do Bitcoin, a não ser, é claro, que a gente tenha uma correção mais significativa, inclusive aí na economia global, como já aconteceu recentemente, né, abril de 2025, e daí a gente deve lembrar que nesses momentos bastante volatilidade pode acontecer, a gente já teve quedas de mais de 70%, 80% no preço do Bitcoin, e essas quedas aí podem se repetir, certo? Mas, ao que tudo indica, então, aparentemente ainda não chegamos no topo deste ciclo, e vou mantendo vocês informados. Se vocês gostaram do vídeo, considerem contribuir financeiramente, fazendo parte da área de membros aqui do canal e possibilitando vídeos mais frequentes com maior qualidade para vocês, ou se vocês aí deixaram um like, clicaram no sininho, inscreverem-se no canal, já vão ajudar muito. Deixem aí nos comentários qualquer mensagem aí, se vocês gostaram do vídeo, não gostaram, qual a percepção de vocês. Eu vou ficando por aqui, cliquem no hype também, tudo isso ajuda muito aí a divulgação do vídeo, para que mais pessoas entendam o que está acontecendo, o problema da inflação, dos impostos e como a gente pode buscar aí soluções para o problema. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e até mais.